Bom, vocês viram que esse outro conteúdo que eu coloquei, ele é bastante extenso, né? Mas são coisas que a gente não pode deixar de ver. Isso que a gente está estudando agora, esses dois últimos conteúdos, é o que a gente vai aprender para usar o resto da vida, independente da área que a gente for trabalhar, né? Mesmo quem não gosta aí da ortopedia, é com isso que vai trabalhar lá na gineco, lá na respiratória, lá na neuro, tá? Aí, lógico que a gente tem alguns tipos de exercícios que são específicos para alguma articulação ou que são específicos para algum problema, mas aí esses exercícios que são específicos a gente vai aprender o semestre que vem, tá certo? Então, esse conteúdo, né, tanto da amplitude de movimento quanto do comprometimento muscular, ele é a base da cinesioterapia, tá certo? Então, por isso é que ele é bastante extenso. Às vezes vocês reclamam, ai, porque é muito grande, mas vocês podem perguntar para quem já passou pelo terceiro período que esse conteúdo é assim mesmo, tá certo? Vocês estão tendo a oportunidade da aula, tá lá no YouTube para vocês acessarem a hora que quiserem, quantas vezes quiserem, tá certo, gente? Alguém fala comigo? Tá certo, professora. Meu microfone está desligado. Tá. Aí, gente, eu coloquei ontem para vocês os slides, tá tanto no ambiente virtual quanto lá no liceu, tá? Mas não estudem só pelos slides, tudo bem? Porque os slides está bem resumido. Eu oriento vocês a assistirem a aula, tá? Que está lá no YouTube. Porque na aula, além de ter os slides, eu vou explicando as coisas, né? Diferente do que está no slide, que é só um resumo e só aquilo que está escrito, tudo bem? Tá? Então, vocês podem acessar a aula quantas vezes vocês quiserem e quando, né, vocês quiserem, tá bom? A aula de hoje vai ser para eu falar um pouquinho de cada tipo de exercício, tá? Deixa eu ver. Então vai ser para a gente falar hoje um pouquinho de cada exercício. A nossa ideia é que a semana que vem a gente volte às práticas. Se a gente não voltar às práticas, eu vou estar filmando as técnicas, né? Eu vou estar fazendo em alguém, eu vou lá para a faculdade, vou lá para o laboratório, pego alguém de lá e vou fazendo para vocês verem, tá certo? Mas eu creio que, se Deus quiser, pelo menos as práticas, a gente volta a semana que vem, tá? Então, vamos começar. Vamos falar primeiro dos exercícios que trabalham a amplitude de movimento. A gente viu na semana não, em conteúdos anteriores, né, que eu tenho dois tipos de movimento para que ocorra o movimento como um todo, né, que são os movimentos osteocinemáticos, que são aqueles em que um osso mexe sobre o outro, né? Aí a gente dá o nome desses movimentos osteocinemáticos de flexão, extensão,
Adução, abdução, rotação lateral e rotação medial, ok? E a gente tem também os movimentos artrocinemáticos, ou seja, enquanto está ocorrendo o movimento osteocinemático, lá dentro da articulação está ocorrendo 3 micromovimentos, né? Que a gente chama também de movimentos acessórios da articulação, que é o giro, deslizamento e rolamento. Todo mundo lembra disso? Sim. Ok. Então, vamos... só para a gente ter uma ideia. Vamos supor que eu coloquei um gesso no cotovelo de vocês e deixei esse gesso 20 dias. Vocês não têm nada, tá todo mundo com o cotovelo bem, ninguém tá com dor de cotovelo aí hoje não, né? Nadinha. Ah, então tá bom, tá vendo? Nós somos o máximo, Paulo. Gente, só o Paulo Jovens, né, professora? na aula? Ah, Pessoas jovens, né? Igual somos nós. jovens, jovem é outra coisa. Esses veinhos aí, ó, que ninguém tá participando, vou falar, viu? A Lorena não participa, a Beatriz entrou, nem falou oi para mim. A Ellen também, a Oi, Rafaela. Vocês estão bem, professora. meninas? Não, tô estressada. Bom dia. Credo, estressa não, menina. Bom, gente, então vamos lá. Aí eu peguei e coloquei um gesso no cotovelo de vocês, né? O cotovelo de vocês tão sadios. Daqui 20 dias, se eu tirar esse gesso, o que que vai acontecer? A sua articulação do cotovelo vai estar rígida. O que que aconteceu nesse tempo? Você, né, perdeu, né? Porque vocês já viram lá na anatomia que a produção do líquido sinovial, ela depende do movimento articular. Se eu diminuo o movimento, eu diminuo a produção, não é? E o líquido sinovial, ele é responsável por lubrificar a articulação e por nutrir a cartilagem, né? Cartilagem articular. Então, o que que acontece? Eu vou ter uma diminuição. Professora, Oi. ele também diminui o impacto, né? Porque por ele lubrificar, não é que ele diminui o impacto, ele diminui o atrito. Tá bom? Quem diminui o impacto é a cartilagem. Ok. Tá? Aí, o que que acontece, né? Essa articulação, ela endurece, porque ela tem menos líquido sinovial, consequentemente o atrito é maior. Lembram depois que a gente estudou, né? Quando a gente estava estudando as forças que atuam no corpo, né? E uma dessas forças é a força de fricção, que quando essa força de fricção é muito grande, a gente tropeça e cai. Quando ela é pequena, a gente escorrega. Todo mundo lembra disso? Aí, isso é o que acontece lá na articulação quando eu tenho a diminuição da produção do líquido sinovial. Ou seja, essa articulação endureceu. Nesse tempo em que eu fiquei com gesso, o meu músculo, ele se adaptou ao tamanho que ele estava. Tá dando para ver meu punho, gente? Sim. Hoje eu vou mostrar só meu punho para vocês, tá? Aí, o que que acontece? Se o meu punho ele foi imobilizado nessa posição, meus músculos flexores agora aqui, você vê que ele está numa situação encurtado, né? Aqui ele estaria do tamanho normal, tudo bem? Então, esse músculo, ele vai se adaptar a esse tamanho. Isso a gente chama de encurtamento adaptativo.
Ou seja, o músculo ele também vai impedir que a amplitude de movimento normal, ok? Vocês estão entendendo, gente? Vocês podem me parar a qualquer momento, tá? Bom, Tá ok, professora. então, a primeira coisa que eu tenho que saber que vocês estão aprendendo com o Dali, né? Quando vocês estão aprendendo cinesiologia, semiologia, vocês vão examinar o seu paciente, avaliar o seu paciente, né? A primeira coisa que eu preciso de saber, se essa falta de amplitude articular, se ela é de origem articular ou se ela é de origem muscular, ok? Vamos supor que eu tenha tido agora uma lesão no músculo, porque até agora a gente falou só da articulação. Então, se eu tive uma lesão no músculo, o que vai acontecer? Dor, diminuição da amplitude de movimento, espasmo muscular, mais dor, mais diminuição da amplitude de movimento. Então, a gente entende que quando eu tenho, né, algum problema articular que esteja causando a diminuição da amplitude de movimento, eu também vou ter encurtamento muscular, ok? Quando eu tenho encurtamento muscular, eu também vou ter diminuição da amplitude de movimento, ok? Mas eu preciso saber se a origem dessa diminuição da amplitude de movimento, ela é de origem articular ou de origem muscular, ok? Quando ela é só de origem muscular, eu vou trabalhar o que no meu paciente para ganhar amplitude de movimento? Vamos lá, alguém levanta o dedinho e fala, eu quero falar, professora. Bora, bora. Ninguém? Repete a pergunta, professora. Tá. Eu examinei, meu paciente está com diminuição da amplitude de movimento. Eu examinei ele. Eu vi que essa diminuição da amplitude de movimento é de origem muscular. Ele está com encurtamento muscular. E aí, que tipo de exercício eu vou usar no meu paciente para melhorar essa amplitude de movimento? Meninos, eu queria que todo mundo participasse. Ninguém assistiu a aula? Seria alongamento, professora? O alongamento, Rafaela, isso mesmo, tá? Aí vamos agora, eu examinei o meu paciente. Vi que o problema dele é articular. Aí agora, que tipo de movimento, que tipo de exercício, então, eu vou usar no meu paciente? Gente, vamos participando, porque isso aqui eu estou tentando ensinar vocês a raciocinar para escolher o exercício correto para o seu paciente. Tá bom? Vocês viram o tanto de exercício? Eu não vou usar tudo. Eu tenho que escolher o melhor, tá? Então, só estou ensinando a vocês a raciocinarem. Então, agora vocês não precisam de ficar com vergonha de errar, não. Não pode errar lá na prova. Vamos lá. É a mobilização neural e alongamento, professora? É, mais ou menos, Paulo. Quando eu tenho, né, uma lesão dentro da articulação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro ganhar os movimentos artrocinemáticos, né? E aí eu vou usar a mobilização articular, tá, Paulo? Não é a mobilização neural, não, ok? A mobilização articular passiva ou mobilização passiva articular, ok?
Depois que eu ganhar os movimentos artrocinemáticos, eu vou trabalhar o quê? Os movimentos osteocinemáticos, ok? Tudo bem, gente? Sim. Sim, professor. Depois que enquanto esse paciente estava com esse problema articular, o músculo dele teve encurtamento adaptativo ou não? Não. Teve. Se eu parei de movimentar a minha articulação, meu músculo ele se acomoda naquele tamanho que ele ficou. Tudo bem? Então, com esse paciente, eu vou ter que ganhar também a amplitude muscular, a excursão muscular. Ok? Então, vamos lá. Então, o paciente que tem diminuição da amplitude de movimento devido ao encurtamento muscular, eu vou usar só o alongamento nele. Não preciso de mais nada. Tudo bem? Se o problema do meu paciente for articular, aí eu tenho que ganhar movimento artrocinemático, eu tenho que ganhar movimento osteocinemático e tenho que ganhar a amplitude muscular novamente. Tudo bem? Então, para um paciente com problema de amplitude de movimento de origem articular, eu vou usar no mínimo 3 técnicas de cinesioterapia. Tranquilo? Entenderam? Bora, gente. Sim. Professora, eu tenho uma dúvida que eu não sei Pode se entra, perguntar. não sei se entra nessa parte. Por exemplo, quando está fazendo a mobilização passiva e o paciente tem alguma limitação, né? Aí eu trabalho só até aquela limitação. Por que que eu não... Tipo, aí lá tá falando que é para manter a amplitude de movimento. Mas meu objetivo não seria aumentar a amplitude? Eu não entendi. Tá, vamos lá, Ellen. Mobilização passiva é diferente de exercício passivo, tá? Eu oriento vocês a assistirem a aula que eu explico muito bem isso aí, tá? Então, o que que vai acontecer? Na mobilização passiva, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu vou falar de cada um dos exercícios, ela é para trabalhar os movimentos artrocinemáticos. Aí eu tenho 2 tipos de técnica, a oscilatória e a de translação, tá bom? A oscilatória, ela tem 5 graus, ela é dividida em 5 níveis, né? 5 graus. O grau 1 e o grau 2 vai ser para analgesia. O grau 3 para manter a amplitude de movimento. O grau 4 para ganhar amplitude de movimento. E o grau 5 aí a gente tem que fazer cursos especiais para poder utilizar, que é a quiropraxia ou a osteopatia. Tudo bem? Tudo bem? Sim, eu me confundi. Bom, Não era a mobilização que eu estava falando, não. Era ADM. Então, eu estou entendendo o que você está querendo perguntar. Por que às vezes eu vou trabalhar para manter e não para ganhar, né? Sim, isso aí. Vamos supor, você acabou de fazer uma cirurgia lá no joelho. Você fez essa cirurgia ontem. Hoje eu posso querer ganhar amplitude de movimento, forçar o seu joelho? Não. De jeito nenhum, né? Ele tá com processo inflamatório, ele tá com dor, né? Então, eu tenho que, nesse caso, manter a amplitude de movimento até que eu possa começar a ganhar, tá bom? Entendeu, Ellen? Agora eu entendi.
tá? Então, para eu saber se eu vou manter ou se eu vou ganhar, eu tenho que entender de quê? De patologia, tá? Eu tenho que entender de quê? De processo de cicatrização, porque eu tenho que respeitar o processo de cicatrização. Tudo bem? Sim, agora deu para entender. Tá? Obrigada. Então, vai ter momentos em que eu vou manter e vai ter momentos em que eu vou ganhar, ok? Mas aí, quando for ganhar, já não é mais ADM passiva, né? Passa a ser outro. Ou não? Não tem nada a ver. O exercício passivo, não. O exercício passivo, no caso, ele é só para manter. Aí você vai usar a mobilização articular passiva e o alongamento. Assim. Tudo bem? Entendeu? Não, agora eu entendi certinho. Obrigada. Então tá. Então vamos lá. Então vamos falar primeiro dos exercícios que trabalham o movimento osteocinemático, tá? Desses exercícios, né, eu tenho o exercício ativo livre. O exercício ativo livre é aquele que o paciente faz sozinho, ok? Eu ensino para ele o exercício que ele tem que fazer e ele faz sozinho, usando a sua própria contração muscular. Tranquilo? Então, aqui, né? Eu vou fazer, então, o movimento, exercício ativo livre de flexão de punho, ó. Então, eu tô fazendo sozinha. Tudo bem? Tranquilo? Bom, se eu estou fazendo sozinha, eu só vou até onde eu dou conta. Concordam? Até onde a minha articulação consegue. Concordam? Sim. Então, ele serve para quê? Para manter a amplitude de movimento. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo. Meu punho, ele vai, ó, ele chega até 90 graus, tá vendo? Se eu tivesse com algum problema que eu só conseguisse ir até aqui, no exercício ativo livre eu só vou até aqui. Além disso, eu preciso de ajuda, porque meu punho tá duro. Ok? Então, exercício ativo livre, eu trabalho dentro da amplitude do paciente. Tranquilo? Tranquilo, gente? Sim. Tá. Aí eu tenho duas formas de ensinar o meu paciente a fazer o exercício ativo livre. A primeira, eu faço para ele, ele olha e me copia. Ele vai lá e faz de novo. Tudo bem? E a segunda, eu vou lá no paciente, eu faço passivo nele, mostro para ele como que ele tem que fazer, a quantidade que ele tem que fazer, né? A quantidade de força que ele tem que fazer. E aí depois ele faz sozinho, ok? Então eu tenho duas formas. Ou eu ensino ativamente, ou seja, eu faço em mim, ele copia e reproduz, ou eu ensino para ele de forma passiva. Tranquilo? Das duas formas, a melhor é ensinar de forma passiva. Eu vou lá, eu pego no paciente,
eu faço o movimento nele e peço para ele fazer sozinho depois. Tranquilo? Ok, gente? Ok. Tá. Então, eu estou trabalhando aqui o movimento osteocinemático. Como que eu vou descrever isso lá na ficha de evolução do meu paciente? Então, eu fiz 3 séries de 5 flexões de punho no meu paciente. Tá bom? Então, aqui eu vou usar o termo flexão, extensão, adução, abdução, rotação lateral e rotação medial. Tranquilo? O próximo exercício agora é o exercício... antes de passar para o próximo, vamos supor... Deixa eu mostrar a extensão de punho agora. Aqui, esse movimento de extensão de punho, o meu movimento, ele está contra a força da gravidade ou não? Bora, gente. Está contra a força da gravidade. Está contra a força da gravidade. Vamos supor que eu não... Na hora que meu fisioterapeuta veio, me ensinou a fazer passivamente, e na hora que eu vou fazer eu não dou conta. O que eu posso fazer para que esse paciente dê conta? Nós já aprendemos isso. Anulando a gravidade. Anulando a força da gravidade, né? Então, ó, anulei a força da gravidade. Tudo bem? Então, exercício ativo livre, o meu paciente, o ideal é que ele esteja contra a força da gravidade. Lembra que eu falei lá na videoaula que, independente da cinesioterapia que a gente vai utilizar, o posicionamento do paciente, ele é fundamental, né? Como é que eu falo? Pro bom efeito, né, da cinesioterapia. Um posicionamento errado, inclusive, pode me dar um efeito contrário do que eu quero. Tudo bem, gente? tudo, E aí, professora. então, se o meu paciente, né, então eu sempre vou escolher, guardem isso na cabeça, eu sempre vou escolher que o meu paciente esteja posicionado contra a força da gravidade, tá bom? Se ele não der conta, aí eu posiciono ele de uma forma que eu consiga anular a força da gravidade. Tranquilo? Sim. Tá bom. O próximo exercício é, então, o exercício ativo assistido. O que é isso, né? Esse assistido não é o ficar assistindo o paciente a fazer, não, tá bom, gente? O assistido aqui é de auxiliar, de ajudar, tá? Por exemplo, o meu paciente, eu vou lá e vou mostrar para ele o exercício que ele vai fazer de forma passiva ou de forma ativa. Aí, por exemplo, se ele não dá conta de começar o movimento, eu vou lá, ajudo ele e aí ele termina sozinho, ok? Ou, por exemplo, ele começa o movimento, chega aqui, ele não tem força para ir mais, eu vou lá e ajudo ele a terminar o movimento, tá bom? Então, esse é o exercício ativo assistido. Então, quando eu ajudo ele no início do movimento, o objetivo, então, é manter a amplitude de movimento.
porque o resto ele vai fazer dentro da amplitude dele, concordam? Sim. Quando eu ajudo ele no final do movimento, o meu objetivo aqui já é ganhar amplitude de movimento, porque eu vou além da amplitude do paciente. Concordam também? Sim. Tá bom? E aí, a técnica, o resto é igual o exercício ativo livre, tá certo? O posicionamento, os cuidados, a forma de ensinar. Aqui eu tenho que tomar cuidado para não querer fazer para o meu paciente, senão vira passivo, tá bom? Então, exercício ativo assistido é aquele que o fisioterapeuta auxilia o paciente ou no início, porque ele não dá conta de começar, ou no final, porque ele não dá conta de terminar. Tranquilo? Lembrando que esse auxílio deve ser o mínimo possível, porque senão vai virar exercício passivo. Ok? Professora, Ok. Oi. quando eu for auxiliar, no caso, no final do movimento, como que eu vou saber diferenciar se eu estou forçando ou se eu estou realmente ajudando? Quando você está forçando, normalmente o paciente apresenta uma resistência. A gente sente que a força que a gente está fazendo é maior. Entendeu? Professora, e também é por isso que é muito bom a gente também estar observando aos traços, né? A fisionomia do paciente, né? Isso, o tempo inteiro, gente. Você tem que estar perguntando para o paciente como que tá. Você tem que estar observando. Aí a gente fala face, né? Esses traços que o Paulo está falando, a gente fala em face. Porque aí a gente vê, porque às vezes o paciente quer dar uma de forte, né? E aí a gente está indo além do limite dele e ele está falando que está dando conta, mas a gente consegue reconhecer pelas expressões faciais do paciente. Então, o tempo inteiro eu tenho que estar perguntando para o paciente como é que tá? Tá bom? Tá doendo? Não tá? Né? E, ao mesmo tempo, observando a face dele, porque a gente tem muito paciente que quer dar uma de forte, tá morrendo de dor e tá falando, não, pode ir, doutora, tá bom? E aí a gente reconhece isso na face, na respiração, né? Porque quando o paciente tá fazendo força, ele muda, inclusive, a forma de respirar, tá certo? Então, se ele estiver sentindo dor, a gente tem que parar. É, porque a cinesterapia, ela não tem que doer. Lembra, se alguém assistiu a aula que está lá no YouTube, né? Inclusive do alongamento, eu falei, gente, alongamento não tem que doer, tá bom? Lógico que se meu objetivo for ganhar amplitude de movimento, às vezes eu vou ter que forçar, sim, para poder quebrar a fibrose da cápsula articular. Aí vai doer, mas é um doer que nós, fisioterapeutas, conseguimos saber até quando que eu posso ir, devido à resistência do tecido. Tudo bem? Uhum. Tá? Meninos, vai cair, eu já vou finalizar. E aí, espera uns 5 minutinhos, que é para poder acabar de salvar o vídeo, tá? E aí eu chamo de novo, tá bom? E aí vocês entram igual entrou, não demora a entrar não, tá? Ok? Tá. Ok. Combinado.